Você consegue imaginar dar à luz o seu primeiro filho e minutos depois olhar para o bercinho e ele não estar mais lá? Simplesmente sumiu de dentro da maternidade. Foi exatamente isso que aconteceu com a dona Rosana. Uma mãe que viveu o pior pesadelo da vida dela. E o mais inacreditável, só depois de 20 anos, ela descobriria a verdade. De um jeito que nem nos filmes mais loucos alguém poderia imaginar. Meu coração já fica apertado só de lembrar dessa história. Então fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois é de arrepiar. Tudo aconteceu numa manhã de domingo, daquelas que parecem normais, sabe? A Rosana tinha acabado de ter o Mateus, o bebê mais lindo do mundo, segundo ela. Olhinhos puxados, cabelinho escuro e aquele chorinho de recém-nascido que só quem é mãe sabe como é emocionante ouvir. Ela estava exausta, mas feliz. O marido dela, o seu Roberto, tinha descido para comprar um café e a enfermeira que estava ali no quarto parecia super simpática, conversando, dizendo que logo traria o bebê para mamar. Só que, antes disso, a Rosana pediu licença para ir ao banheiro. Coisa de 2, 3 minutos no máximo. Quando ela voltou, o berço estava vazio. Vazio! Na hora, ela achou que era alguma brincadeira de mau gosto. Sabe quando o coração para de bater por um segundo? Ela olhou para um lado, para o outro, chamou pela enfermeira. Ninguém apareceu. O desespero foi crescendo, o choro veio, a voz dela tremia. Ela gritava o nome do filho que tinha acabado de conhecer, mas não tinha mais ninguém ali para ouvir. Os médicos vieram correndo, a segurança do hospital foi acionada, a polícia apareceu, todo mundo tentando entender, mas o bebê simplesmente tinha sumido, como se tivesse evaporado. Nenhuma câmera mostrou nada. Nenhum funcionário sabia explicar, e o que era para ser um dia de felicidade virou o começo de uma dor que ia durar 2 décadas inteiras. A vida da Rosana nunca mais foi a mesma depois daquilo. O casamento dela com o seu Roberto, que sempre foi tão forte, começou a desmoronar. Cada um lidando com a dor de um jeito diferente, e os dois acabaram se afastando. Ela entrou numa depressão profunda. Parou de trabalhar, se isolou dos amigos e passou a viver para uma única coisa: encontrar o Mateus. Ela guardou cada detalhe daquele quarto de hospital na memória. Todas as vezes que fechava os olhos, ela via o bercinho vazio. Mantinha o quartinho dele em casa do jeitinho que tinha sonhado, com as roupinhas dobradas, os brinquedinhos que nunca foram usados, e uma foto dela com a barriga ainda grande, como se aquilo fosse a única prova de que ele realmente existiu. Ela tentou tudo o que podia, foi em programas de TV, participou de campanhas de desaparecidos, espalhou cartazes pela cidade, mas o tempo só trazia silêncio. Todo aniversário dele, ela acendia uma vela, fazia uma oração, e sonhava com o dia em que ia poder abraçar o filho de novo. E foi justamente num dia de aniversário, no exato dia em que o Mateus completaria 20 anos, que o telefone da Rosana tocou. Ela quase não atendeu, achando que era mais uma ligação qualquer. Mas do outro lado da linha, uma voz diferente, uma mulher, dizendo que era assistente social de uma cidade vizinha. A mulher perguntou: "A senhora se chama Rosana Martins?" Quando ela respondeu que sim, a assistente continuou: "A gente tem aqui um rapaz, de 20 anos, que acredita que a senhora possa ser a mãe biológica dele." Na hora, a Rosana deixou o telefone cair no chão. As pernas dela ficaram bambas. Ela sentou no sofá, com as mãos no rosto, chorando, sem acreditar que depois de tanto tempo, aquela ligação finalmente tinha acontecido. No mesmo dia, ela pegou um ônibus. Viajou mais de 3 horas, com o coração disparado. Cada quilômetro parecia uma eternidade. Quando ela chegou no endereço, lá estava ele, em pé na porta de casa, com o mesmo sorriso torto do pai, os mesmos olhos,
o mesmo jeitinho de levantar a sobrancelha quando estava nervoso. Era o Mateus, o filho dela, depois de 20 anos separados. O abraço dos dois foi tão forte, tão cheio de lágrimas, que os vizinhos pararam para olhar. Alguns começaram a aplaudir, outros choraram junto. Era impossível segurar a emoção. Só que ainda tinha um detalhe, uma parte da história que ninguém esperava. Mateus contou que só descobriu que era adotado na semana anterior, quando os pais que o criaram chamaram ele para uma conversa séria. Eles disseram que tinham recebido ele ainda recém-nascido, de uma mulher misteriosa, que apareceu dizendo que era uma adoção informal, que não precisava de papelada, só de dinheiro. Depois de tudo, a polícia reabriu o caso, investigaram os registros antigos do hospital e descobriram que aquela mulher, que entregou o bebê, era, na verdade, uma funcionária da maternidade, que desapareceu logo depois do sequestro. Até hoje, ela nunca foi encontrada. Hoje, o Mateus tem 2 famílias. Ele não abandonou os pais adotivos, porque apesar de tudo, eles o criaram com amor. Mas agora, ele também tem a mãe biológica ao lado, reconstruindo uma história que foi interrompida, mas que nunca deixou de existir no coração dos dois. E a Rosana? Ela diz para todo mundo que ouve essa história: nunca desista de quem você ama, mesmo que o mundo inteiro diga que é impossível. Nunca pare de acreditar. Se você se emocionou com essa história, meu amor, deixa aqui nos comentários um coração e escreve: eu nunca vou desistir de quem eu amo. Isso ajuda muito o canal e faz essa mensagem de esperança chegar em ainda mais pessoas.